Glória a Deus. Como foi falado, né? Qual a sua expectativa nesta noite, né? Da glória de Deus manifestar neste lugar, né? E eu estou com expectativa tão grande de manifestar de Deus neste lugar, aleluia, porque eu creio, porque a palavra de Deus diz, né? Onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então o Senhor já se faz presente em nosso meio, aleluia. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor, lá no livro 2 Reis, glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4, obrigado aos irmãos do louvor, Deus abençoe. É uma passagem bastante conhecida, mas onde o Senhor colocou em meu coração, sobre essa passagem, e fala da multiplicação do azeite, né? Quando a gente vê falando de multiplicação, é muito bom, né? O nosso coração se alegra, mas o Senhor colocou no meu coração hoje essa mensagem sobre a multiplicação, que o Senhor ele vai tocar sobre os seus corações nessa noite, amém? Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7 diz: certo dia, a esposa de um dos discípulos do profeta suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava o zelo a Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Diz-me, que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos as vasilhas vazias, tanto quanto puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traze mais uma vasilha. Ao que ele replicou: não há mais nenhuma vasilha. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que orientou-lhe, dizendo: pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Amém? E como foi falado aqui, né, sobre a multiplicação, e o pastor fez uma oração interessante aqui no começo, sobre quem quer ser abençoado, né, pelo Senhor, tem sonhos, projetos. E quando fala da multiplicação, nós almejamos muito querer crescer, querer almejar um sonho de conseguir algo sobre nossas vidas. Mas o que eu tenho para falar para nós nesta noite é sobre o milagre que aconteceu na vida desta mulher, na vida desta família. E algo interessante que é, quem gosta de anotar, o tema é o processo do processo ao milagre. Muitas vezes, para que o nosso milagre aconteça, há processos a ser passado. Não é num piscar de olhos que as coisas vêm acontecendo, porque há batalha, as lutas, há dificuldades no processo. O processo, muitas vezes, a gente pensa que não vai chegar mais ao fim, mas ele tem fim. Como foi declarado aqui, nesta noite, através do louvor, a tempestade vai cessar sobre a sua vida. Vai chegar ao fim deste processo que você vai estar passando. O processo, ele tem começo, mas ele também tem fim também. E eu creio que para muitos vão cessar este processo hoje, em nome de Jesus. Amém? E aqui, quando nós vemos aqui sobre o milagre é a manifestação do poder sobrenatural de Deus, algo que não se explica. Quando a gente vivencia um milagre, não tem como você explicar, foi assim, assim, assim. Não, o milagre do Senhor não tem como você explicar, você vivencia, acontece em sua vida. Você fala, é algo sobrenatural, não tem como o ser humano fazer, mas é do Senhor. E nós temos um Deus que lhe opera esses sinais, essas maravilhas ainda em nosso meio, ainda em nome de Jesus. E hoje não vai ser diferente, Ele vai operar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Como foi lido aqui no versículo 1 aqui, quando essa mulher, ela chega
diante ali do profeta, diante do profeta de Deus, um homem que naquela época ali era o maior homem, o maior profeta naquela época, ele representava a presença de Deus, um homem segundo o coração de Deus, porque ele buscava a presença de Deus, ele clamava pela presença de Deus. Então este homem era o profeta Eliseu. Mas algo interessante que nós viemos aprender neste capítulo 1 aqui, que quando nós muitas vezes pensamos, nós sentimos num processo, quando vem uma luta, uma dificuldade, quais as suas sensações, quais as suas emoções, como fica a sua vida quando você passa por uma luta, uma perseguição, ou chega a receber uma notícia dessa. Quando aquela mulher vê, o seu esposo morre, como está o emocional daquela mulher, recebe aquela notícia? Quais são as suas atitudes no momento que você recebe uma notícia tão difícil? Qual a sua reação em meio a notícia dessa? E aquela mulher, diante da Bíblia aqui, eu começo a meditar, a mulher centrada, a mulher que ela tinha um foco, a mulher que, por mais que aquela dificuldade chegou ali, bateu na sua porta, e agora ela vê aquela realidade acontecendo sobre a vida dela, o esposo dela morreu, e naquele tempo o provedor era o esposo, era o marido, que trazia provisão. Aquela mulher não começou a murmurar, a reclamar, não. Aquela mulher, ela buscou a solucionar o problema. Quando você recebe uma notícia dessa, você busca querer resolver, solucionar este problema, ou começa a murmurar, a reclamar da situação que você está passando, né? E nós possamos buscar a se deleitar, a se entregar ao Senhor, a confiar no Senhor Jesus, porque Ele tem a solução para todos os nossos problemas. E creio eu que aquela mulher, ela se apresentou ali à presença de um homem de Deus, porque ela sabia, porque aquela mulher sabia que o seu esposo servia a quem? A um homem de Deus, porque a Bíblia vai relatar que ele era um discípulo dos profetas. Então ele andava com o profeta instruía aquele homem o que deveria fazer. Mas aquele homem acaba falecendo. Agora deixa uma dor, uma tristeza para aquela família. Aquela mulher se passa a ser agora uma viúva, os seus filhos agora passam a ser o que? Órfãos. Mas ela não perde a fé dela, porque ela aprendeu algo. Ela aprendeu algo porque ela necessita da presença de Deus. E ela cria isso em seu coração. Por mais que as lutas venham, quando você declara, quando você confia no Senhor, as lutas não vão fazer você parar. Você vai se sentir desanimado sim, mas a mão do Senhor é sobre a sua vida. Ele vem e te levanta, a sua fé não vai desfalecer. Eu declaro em nome de Jesus, a sua fé não vai desfalecer diante da situação que você está passando, porque o Senhor, Ele gosta de pessoas que o adoram, que o contemplam, porque em Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então nós devemos confiar no Senhor, creia no Senhor, porque isso vai passar, essa tempestade vai passar, vai cessar, essa notícia que chegou, uma hora ela vai passar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E algo interessante é, que essa mulher ela entende, ela procura alguém que pode resolver os seus problemas. Sabe, muitas vezes eu aprendi com isso, meus irmãos, que muitas vezes nós passamos por algumas dificuldades, mas nós recorremos às pessoas erradas. Mas como assim? Eu não posso sair olhando para os dias de hoje. Acontece algo sobre a minha vida, eu acabo postando nas redes sociais para muitos. Eu não recorro a alguma pessoa pedindo um aconselhamento. Eu não recorro ao Senhor. Senhor, estou passando por isso. Mas muitas vezes apresento diante de algumas pessoas e muitas vezes somos frustrados por causa disso. Mas aquela mulher, ela entende, porque tem um servo de Deus. O seu esposo acompanhava um homem de Deus e ela conhecia aquele homem de Deus. Então ela falou, eu sei alguém que pode me ajudar. Eu sei alguém que pode solucionar meus problemas. Ouve aquele que ouve a voz de Deus. Busque aquele que ouve a voz de Deus. Busque se entregar ao Senhor. Confia no Senhor. Apresenta ao Senhor a sua luta, a sua dificuldade, que Ele vai te ajudar. Ele vai dar a solução, através do Espírito Santo, a tomar uma decisão correta. Então que nós possamos buscar essas pessoas,
a pedir: Senhor, coloca as pessoas certas nos meus caminhos. Amém? Então que nós possamos aprender isso com esta mulher, porque ela diz: Senhor, ao profeta, o meu esposo, ele te amava, ele tinha zelo quando fazia tuas obras, mas ele se foi, e eu preciso de uma solução. Então que nós possamos aprender com essa mulher hoje, em nome de Jesus, a buscar, a pedir também ajuda, a ser humildes, a reconhecer que nós precisamos de ajuda, a não querer fazer tudo sozinho, em nome de Jesus. E quando nós buscamos aqui, nessa parte B aqui do discípulo, do versículo 1 ainda, onde fala: agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravo, pelo pagamento de dívidas. Isso me martelou bastante em minha mente, eu comecei a ficar pensativo. Sabe um ponto? A Bíblia relata aqui que aquele era um homem que servia ao Senhor, que era temente ao Senhor, mas ele deixou-se levar por uma área na vida dele, sobre a área da finança. Ele deixou uma dívida, e passando para refletir, eu comecei a refletir isso. Eu sempre medito nisso, eu falo: eu sou um pai, né? E qual a herança eu quero deixar para as minhas filhas? A minha esposa: olha a herança que este homem deixou, uma dívida. Mas como assim, é um homem temente ao Senhor? Sabe o que eu quero dizer para nós hoje, aprendemos hoje? Independente de nós estamos no caminho do Senhor, ser obediente ao Senhor, mas se nós não vigiarmos, muitas vezes deixamos brecha, o inimigo entra sobre nossas vidas. E o inimigo entrou na vida deste homem na área financeira. Mas como assim? E algo que eu começo a meditar é que tem coisas em nossas vidas que, quando são incomodadas, nós buscamos a melhorar, nós buscamos a consertar. Mas tem coisas em nossas vidas, enquanto não são incomodadas, enquanto não incomoda a gente, não incomoda ninguém, elas começam a ficar ali e acaba acontecendo. Quero dar um exemplo disso. Poderia chegar eu aqui hoje dando uma suposição, né? Vou e brigo com o pastor Cristiano, dar uma suposição. Os irmãos iam pensar: nossa, dois homens do Senhor que sobem no altar, qual é a situação, fica brigando? Nós ficaríamos chateados, eu e ele, como servos de Deus, né? Não deixei acontecer isso. Não vigiei, acabei deixando as minhas emoções falar no momento mais alto. Mas só que, outra suposição para nós entendermos: se eu pego um dinheiro emprestado no banco, ou compro em alguma loja, ninguém está sabendo disso, mas eu acabo devendo. Estou devendo lá e ninguém sabe disso. Isso para mim, estou devendo lá, não vou me importar mais. Tá bom, qualquer dia eu pago. Eu não estou vigiando, eu estou deixando uma brecha para que o inimigo venha adentrar sobre a minha vida. Eu estou deixando algo que ele pode me acusar sobre esta área. E aconteceu com este homem. Talvez a família dele não sabia o que estava acontecendo com ele, mas por trás, no calado, ele fazia as coisas. Talvez ele pegava o dinheiro emprestado e não conseguia pagar, né? E trazendo isso para nossas vidas hoje, muitas vezes nós falamos sobre pecado agora, né? Fazemos algo, ninguém saiba. Meu líder não sabe, o pastor não sabe, mas está escondido. Mas nada fica em oculto do Senhor. Nada fica em oculto do Senhor. É uma palavra forte, mas falou muito comigo. Uma hora a conta vai ser paga. Nada foge do controle do Senhor. E nós paramos para meditar nisso. Por mais que ele tentou esconder, mas chegou uma hora. Isso acarretou na família dele. E eu comecei a querer chorar neste momento. Eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Sou um pecador, sim, mas eu tenho que buscar em tua graça, Senhor, porque eu tenho minha família, eu tenho que prezar por ser um homem, ser um pai,
ser um esposo melhor, para deixar uma herança, algo que venha a ser construtivo na vida da minha família. Eu tenho que ficar em vigilância, porque muitas vezes, se eu deixar as emoções falar por querer, talvez eu quero almejar, eu quero uma casa, mas aí eu vou, pego um dinheiro emprestado, um exemplo, e não acabo pagando, pelo meu status. Eu almejo aquilo, só que eu não estou pensando na circunstância, no que pode acontecer. Nós devemos pensar bastante nisso, meus irmãos, né? E quando essa mulher acarreta isso tudo na sua esposa, ela fala: eu tenho a obrigação, né, de tomar uma situação, porque eles vão acabar levando meus filhos. Pai nenhum vai deixar seus filhos. Mãe vai fazer de tudo para proteger os teus filhos. Levar meus filhos? Não, eu não aceito. Eu não aceito. Pode ter acontecido isso, mas eu não aceito. Eu tenho um Deus fiel, eu tenho um Deus justo, um Deus que Ele peleja por mim. E algo interessante, que o Senhor, Ele entra com providência na vida dessa mulher. Por quê? Não foi ela que arcou com essas consequências no sentido, não foi eu que busquei a fazer essa dívida. E diante da palavra do Senhor, quando lê lá em Salmos 68, 5, vai dizer que o nosso Deus, Ele é um Deus das viúvas, Ele é um Deus de órfãos. Eles estavam o que agora? Era viúva e órfãos. E o nosso Deus, Ele cuida. O nosso Deus, Ele entra com providência sobre a vida deles. Tá? Então, quando nós buscamos a confiar no Senhor, nós devemos andar por meio da Tua palavra. Nós devemos buscar por meio da Tua palavra a fazer o que está correto por meio da palavra do Senhor. E sabe, esses problemas, eles podem acarretar muito no nosso futuro. Problemas que a gente acha que muitas vezes são pequenininhos, mas não. Ele pode acarretar algo grandioso no nosso futuro. Cuidado com as escolhas. Cuidado com as decisões. E veio na minha mente agora, quando o obreiro Moisés, teve uma vez que ele pregou aqui, falou lá do Nordeste. Falou de 2 homens. Eu não sei se ele está aqui. Está ali. Por causa de brigas. Algo. Por causa de briga, por causa dos pais. Isso vai acarretando nos seus filhos. Isso vai acarretando na família. Era 2 famílias, né, meu obreiro Moisés? E um matava a família do outro. E a outra vingança. E parando para pensar isso sobre nossas vidas. Nós devemos manter o equilíbrio por quê? Através de palavras, do nosso falar, gerar intrigas, brigas com os irmãos. E talvez não pode vir a vingança, quem falou, mas pode gerar para outra pessoa da família. O quanto eu vejo isso acontecendo, meus irmãos. Então nós devemos andar vigilantes em todo o tempo. Sabe por quê? Porque nós devemos buscar estar em constante na presença do Senhor, para que o Espírito Santo venha nos instruir. Fizer errado, o Espírito Santo corrige, porque senão essa conta vai ser vinda e vai sair muito cara. E no versículo 2 diz: Eliseu lhe indaga: que posso fazer por ti? Dize-me que tem em casa. Ao que prontamente respondeu a tua serva: nada tem em casa a não ser uma vasilha de azeite. Essa mulher fala: nada tem em casa a não ser simplesmente uma vasilha de azeite. E eu pergunto para você: o que você tem para oferecer ao Senhor nesta noite? O que você tem para oferecer ao Senhor nesta noite? Começa a meditar. Começa a pensar nisso. Talvez você pode falar que essa mulher: se eu não tenho nada, nada. Você não tem nada, será? Entrega seu coração para o Senhor. Entrega a sua melhor adoração para o Senhor. Entrega a sua fidelidade para o Senhor.
Senhor, talvez a luta está tão grande, Senhor, eu não tenho nada, mas eu só tenho simplesmente isso aqui. Talvez para você é simples demais, mas esse simples demais é algo para acontecer, gerar um milagre em sua vida. Talvez o simples demais para alguém, talvez você pense que é pequenininho demais, mas é o grandioso nas mãos do Senhor. Essa mulher só tinha uma vasilha de azeite, uma só. Falou, não tem condição, não tem nada em casa, só isso aqui. Talvez ela poderia pensar, né? Mas o homem do Senhor pergunta. Isso faz a diferença na vida dessa mulher. Então que nós possamos entregar algo ao Senhor. Quando vemos lá em Salmos não, lá em 1 Samuel, o capítulo 1, versículo 11, vai dizer sobre Ana. Ana, ela almejava algo na vida dela, é uma história bastante conhecida. Ela almejava ter o quê? Um filho. Mas ela, diante do Senhor, ela se apresenta ali, e a Bíblia relata que ela estava angustiada a sua alma. Mas ela apresenta, Senhor, se o Senhor me dá um filho, Senhor, ele vai ser teu, é para o Senhor. Ana, ela se rende ao Senhor, ela se entrega ao Senhor, ela expõe aquilo que estava no coração dela. Senhor, eu estou sentindo assim, mas Senhor, eu preciso, eu almejo, Senhor, eu quero alcançar, Senhor, este milagre em minha vida. Ela desejava ter aquele filho, e ela colocou perante a presença do Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração. E a Bíblia relata tanto, só para você entender, que ali ele fala que ela só mexia com a boca, ele não escutava a oração dela, mas o Senhor entende o que está no teu coração. Quando você entrega para o Senhor está ouvindo aquilo que está passando sobre o seu coração. E tem uma resposta para você: o Senhor entra com providência, porque você está entregando um Deus que é soberano, um Deus que é poderoso, para fazer infinitamente mais daquilo que você tem pedido ou tem pensado. Esse é o nosso Deus, é um Deus das causas impossíveis. Então confia no Senhor, e Ele vai operar sinais e maravilhas em sua vida, e através da sua vida, em nome de Jesus. Então que nós possamos buscar sempre na presença do Senhor e desfrutar daquilo que Ele tem preparado para nós. E o versículo 3 diz: então Ele ordenou, vai e pede emprestado a todos os teus vizinhos vasilhas. É outro ponto que me leva a pensar: como tem sido o seu relacionamento com os seus vizinhos, com o teu próximo? E aqui dá para pensar, dá para entender que quando esta mulher vai e pede algo para os seus vizinhos, manda os seus filhos ir lá pedir, e os vizinhos vão emprestando, dá a entender que essa mulher era uma mulher que tinha um relacionamento bem com todos. Porque se não tivesse um relacionamento bem, aquela pessoa que não gostava dela não ia emprestar vasilha não, meus irmãos. Quando você briga com alguém de uma suposição, você fica chateado, alguém pede alguma coisa, seu coração vai dizer o quê? Não, faz. É assim. Talvez você pode fazer, não sou assim. Você pode fazer dizendo, eu sou um servo de Deus, eu vou emprestar. Meu coração está dizendo não. Mas pelo ser conhecido da palavra, eu empresto. Mas se o coração diz não. Mas aquela mulher ali, dá para entender que ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos. E outro ponto que eu aprendi com isso aqui é que muitas vezes o nosso milagre ser correspondido, muitas vezes pode estar relacionado a alguém tão próximo de nós. E talvez, se o seu milagre necessita do seu irmão, do seu vizinho, seu relacionamento com ele está sendo bem,
você tem amado, tem respeitado. Né? Então que nós possamos ter uma boa convivência, ter um bom relacionamento, porque é um processo a nossa vida, né? E o pastor declarou uma outra coisa aqui, eu já tinha escrito. O pastor relatou, falou o quê? Sobre, cuida bem de mim, porque amanhã eu posso ser o quê? Se você maltratar essa pessoa, amanhã pode ser seu patrão. Se essa pessoa for rancorosa, seu coração, será que você vai se dar bem com ele? Então a gente tem que buscar aprender a se relacionar com os nossos próximos, a amar, né? E o cuidado com o que você venha falar, sai da sua boca, né? Então que nós possamos buscar ouvir mais de Deus, deixar o nosso eu lá embaixo, que a vontade do Senhor prevaleça sobre nossas vidas. E depois de entrar em sua casa, a mulher ela fecha a porta e derrama um azeite puro, né, sobre os vasos que ali ela conseguiu dos seus vizinhos. E é interessante que enquanto ela começou a derramar, foi enchendo até a última vasilha. Quando parou, cessou. Você vai falar assim, é algo meio louco, né? Dá para entender. Não tem condição de entender. Nosso Deus, Ele nos surpreende sempre. Os milagres do Senhor é loucura mesmo. E você, às vezes, pode pensar que os milagres do Senhor acontecem para aqueles que acreditam. Para aqueles que acreditam. Porque tem muitos, talvez por frustração, falam, não, o Senhor não opera não, porque nunca operou na minha vida e eu preciso tanto disso, e na minha vida nunca aconteceu. Eu acho que é mentira. Será que o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor não tem olhado mais para mim? Nosso Deus, Ele sabe o momento certo de operar. Ele sabe o momento certo de fazer as coisas acontecer. Não questiona o Senhor, confia nele. Confia nele e Ele vai fazer, Ele vai te surpreender. Em nome de Jesus. E aqui no versículo 6, né? Quando todas as âncoras estavam cheias, a mulher pediu do filho trazer mais uma vasilha, né? Não há mais vasilha, né? Para encher. Imagina eu aqui agora, essa mulher vendo todas aquelas vasilhas cheias. A Bíblia não está relatando sobre isso. Estou falando de mim, começa a meditar, né? Eu vejo aquela mulher glorificando ao Senhor. Eu vejo aquela mulher talvez falando com seus filhos, nossa, olha como o nosso Deus é grandioso. Olha, meus filhos, como o nosso Deus nos surpreende. Olha, meus filhos, nós temos um Deus que cuida de nós, que zela por nós. Nós não tinha nada, mas agora o que nós temos. E algo interessante, se você for ler o versículo 7, em seguida ela saiu, contou tudo ao homem de Deus, que lhe orientou dizendo, pois agora vai e vende este óleo puro, paga todas as tuas dívidas. E algo mais interessante, e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda, viverá em paz, de tudo que restar da venda. Isso é algo que eu acho que é algo barato. Vou colocar aquela mulher ali, ela viveu só disso agora. A Bíblia não relata aqui, mas eu também comecei a refletir. Aquela mulher vendo que
aquele azeite. Ela começou a vender. Eu queria que aquela mulher começou a vender mais e mais. Por quê? Porque aquela mulher, ela entendeu que o Senhor nos dá algo, mas depende de nós fazermos também alguma coisa. O Senhor pediu algo para aquela mulher. Ela falou: tem isso. Mas o profeta falou algo para aquela mulher. Falou o quê? Vai e pede seus vizinhos. Aquela mulher precisou se levantar. Muitas vezes o Senhor tem nos dado algo. Muitas vezes nós não fazemos nada em troca. O Senhor tem colocado algo em nossas mãos. Mas muitas vezes nós nos posicionamos a fazer algo. Aquela mulher precisou se posicionar. O Senhor me deu, agora eu vou fazer. E algo interessante que é, aquela mulher, ela seguiu à risca aquilo que o profeta disse. E que eu quero trazer para nós hoje. Lá em João 15, o versículo 7 diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que desejares, e vos será concedido. E vos será concedido. Se a minha palavra, se a palavra de Deus permanecer em vós, pedirás o Senhor, Ele vai conceder. A palavra permanecia na vida do profeta. O profeta falou para a mulher, deu direção para a mulher. A mulher guardou aquelas palavras no seu coração. Ela pegou e fez. E aquilo que ela desejava aconteceu. O milagre do Senhor aconteceu na vida daquela mulher. O azeite foi multiplicado, mas precisando de nós seguir à risca a palavra de Deus. Que nós possamos buscar a palavra de Deus constantemente. E sabe para acontecer hoje? O que nós pedimos, nós devemos crer no Senhor. E nós devemos buscar trazer à existência aquilo ainda que não existe. Mas como assim? Talvez você entrou aqui hoje enfermo. Eu digo para você, começa a trazer saúde para a sua vida. Mas como assim? Começa a declarar sobre a sua vida. Senhor, eu posso estar enfermo. Eu estou declarando saúde sobre a minha vida. Eu estou declarando saúde sobre a minha vida. Eu estou declarando saúde sobre a minha vida, Senhor. Por quê, Senhor? Eu sou filho teu, eu sou filha tua, Senhor. Eu sou filho teu, eu sou filha tua, Senhor. Eu não aceito isso sobre a minha vida. Toda enfermidade sai em nome de Jesus. Jesus já pagou alto preço na cruz do Calvário. Ele já levou sobre si. Ele já levou sobre si. Então não aceita, meus irmãos. Não aceita e começa a clamar ao Senhor. Bill Johnson, ele diz: a fé significa se apossar da realidade dos céus, confrontando a realidade ao nosso redor. Mas como assim? Nós louvamos muitas vezes, deixa o céu descer. Nos céus não vai ter dores. Começa a trazer a realidade agora. Começa a buscar os céus para descer na terra. Começa a declarar: Senhor, se lá não existe, aqui também não, Senhor. O Senhor vai descer, o Senhor vai curar, o Senhor vai manifestar o teu poder, os milagres acontecer. Devemos de nós buscar, anseiar por a presença de Deus. Devemos buscar isso, meus irmãos. Por isso que eu falei, os milagres acontecem, mas nós devemos ser loucos na presença de Deus. Começamos o quê? A buscar: Senhor, cura. E não aceitar isso. Vou falar algum testemunho bem breve.
E a pessoa está de prova aqui, não para vangloriar eu, mas sim a presença de Deus, porque quem usa é Ele. A filha da Shirley, a Bela, um dia ela teve que sair daqui porque estava enferma, mas no outro dia ela veio de novo, e ela ia dançar aqui, e eu vi ela angustiada, porque ela tem o prazer de dançar, mas ela estava com a aflição dela, quase chorando ali. Eu cheguei nela: Isa, está tudo bem com você? Não, está doendo. Aonde está? Na cabeça, não estou tão forte. Falei: Isa, eu posso orar por você? Posso. E comecei a fazer uma oração ali com ela. E ela começou a contemplar ali a presença de Deus, porque ela sentiu a presença de Deus ali, Deus tocando, e ela começou a chorar de alegria. Instantaneamente a enfermidade passou, e ela saiu correndo de alegria e falou: mamãe, Deus me curou. Sabe por quê? Nós temos um Deus ainda que Ele opera sinais e maravilhas em nosso meio, mas depende de nós buscarmos, depende de nosso coração. É um coração puro, é uma criança ainda. Mas como está o teu coração hoje para receber? Como adentrou aqui o teu coração? Seu coração está desejoso, está disposto ao Senhor operar o sinal em sua vida hoje? Qual o milagre que você necessita? Se coloca de pé. Glória a Deus, aleluia. E eu convido o grupo de louvor a vir aqui, em nome de Jesus. Creia no Senhor. O Senhor, Ele usa homens e mulheres ainda. O Senhor, Ele usa. Pode me usar os obreiros, os pastores aqui, mas pode te usar também. Mas basta de você crer, basta de você confiar e declarar: Senhor, eu sou instrumento em tuas mãos, eu me coloco à tua disposição. Muitas vezes ouvimos isso aí e vemos pregação e vemos sinais de maravilha. Eu acompanho pessoas assim, mas como o Senhor usa ainda? Mas são pessoas loucas, são pessoas sedentas, são pessoas apaixonadas, que buscam. E assim somos nós, também devemos buscar, a não aceitar isso sobre nossas vidas, mas buscar a presença de Deus, aleluia. O grupo de louvor vai estar entoando louvor ao Senhor. E eu convido você que adentrou aqui hoje, glória a Deus, aleluia. Você que está com alguma enfermidade, qualquer enfermidade física, dores, vem aqui à frente, do lado direito, do meu lado direito, aleluia, Senhor. E pessoas com doenças na alma, do meu lado esquerdo. Talvez você esteja passando por uma dor na alma. Só você e Deus conhece. Só você e Deus conhece. Ninguém mais sabe. Ei, o Senhor, Ele vai te curar hoje. Aleluia. O Senhor, Ele vai de encontro sobre a sua vida hoje. O Senhor vai te restaurar hoje. Aleluia. Porque Ele é um Deus poderoso. Dereba, xereba, sou, de cantará. O Senhor vai te tocar hoje. Aleluia. Você está aqui à frente, eleva o teu pensamento ao Senhor. Começa a falar: Senhor, toca, Senhor. Toca. Os obreiros e pastores vai estar intercedendo, vai estar orando por vocês. Mas faz uma coisa. A palavra diz: aquilo que ligar na terra, se ligar no céu. Através da oração dos pastores e obreiros, você vai estar na mesma fé que eles. Deribá, show, de cantarás. Você vai receber a cura hoje. Deixa.